E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E antes de mais nada, eu quero agradecer aí o pessoal, todos vocês que estão acompanhando o canal, que deixam comentários, tá cada vez tendo mais comentário, galera se ajudando, que é ótimo, né? Não só eu tô comentando, mas a galera tá comentando outros comentários. Pô, isso é legal demais. Obrigado também pela força que vocês estão dando, falando, pô, seu trabalho tá legal, porque realmente dá trabalho. E é legal, porque eu realmente me empenho aqui, porque eu quero trazer um negócio legal pra vocês e tal, e ver se o canal cresce e a gente cresce junto. Então, obrigado demais. Se você já é inscrito, não esquece de dar o joinha, né? Essas coisas fazem com que o vídeo seja espalhado mais, né? O YouTube entenda que esse vídeo é importante, é interessante pelo menos, e espalha mais pra galera. Então, se você não é inscrito, gosta do conteúdo do canal, se inscreve, free, de graça, né? Se inscreve aí, ativa o sininho se você realmente quer acompanhar todos os vídeos, né? Vídeos também sobre outros assuntos relativos a jogos mobile. Eu tô para trazer 2 novos jogos aí, né? Vídeos sobre novos jogos, primeiras impressões e tal. Então, muito obrigado a quem já faz isso e se você puder fazer, ainda não faz e puder, eu agradeço. Beleza, agora vamos para o conteúdo do vídeo, que é sobre Fight Souls, né? Então, a galera pediu para fazer das outras Fight Souls que eu não tinha feito, e esse daqui é o primeiro da série das novas. Então, se você está assistindo esse vídeo como o primeiro do canal, o primeiro da Fight Souls, dá uma olhada aí na playlist, né? E eu vou deixar também o link aqui nos comentários dessa playlist com todas as outras Fight Souls. Beleza? Todas, uma hora eu chego em todas, mas já tem outras lá. Beleza? Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já esteja todas lá. Maravilha? Então bora lá. Eu vou começar falando agora dessa Annie Eldin, né? E é uma das poucas que eu tenho mais upada, infelizmente. Eu acho que é muito importante Fight Soul, vale a pena upar, né? Mas agora eu tô conseguindo o diamante para poder investir. Então, direto para que ela faz e como é que eu posso usar ela, em que personagens ela fica legal, que essa é a grande dúvida, né? Então, primeiro vamos destrinchar. No nível 1, quando o HP fica menor do que 40%, o personagem que você equipar vai restaurar, né, 8% do HP. Beleza? Sempre quando o turno começa, ele ganha 8% do HP, caso o HP seja menor do que 40%. Dá uma curazinha, né? É legal, mas não é onde brilha essa Fight Soul. Já no nível 2, a Fight Soul já começa a ficar bem melhor. Então essa é uma Fight Soul, por isso que eles dão de cara, uma Fight Soul bastante versátil, cabe em vários personagens, a gente vai falar sobre quais, mas principalmente quando você consegue levar ela de 2 para baixo, né? Você vai ver também no 4, também é muito bom, mas no 2, nível 2, o personagem vai ganhar 5% de res rate, né, de resistência a dano, como vocês sabem, né? Para cada turno que ele sobreviver e no máximo 20%, ou seja, em 4 turnos ele já ficou no máximo, que é o 20%. Então assim, a minha tá no Oswald, por quê? Porque meu Oswald está atrás, né? Eu protejo o Oswald, porque eu acho que o Oswald vai muito bem na frente, porque ele já tem uma resistência alta, porque ele recupera a vida, porque uma porção de coisas. Mas o meu Oswald está atrás, porque os times que eu estou enfrentando, em geral, atacam primeiro que eu, né, por maior prioridade, e destroem o Oswald, né? E ele é um personagem muito importante para qualquer time, mas principalmente para o meu time. Então eu preciso fazer com que ele sobreviva. Então isso também já vai uma dica extra aqui num vídeo de Fight Soul. Por isso que é interessante vocês verem todos os vídeos, que a gente nunca sabe quando que eu consigo encaixar uma dica. Mesmo que às vezes um personagem seja muito bom na frente, por exemplo, ou atrás, de repente, dependendo de quem você está enfrentando, você tem que adequar. Não existe um certo, existe certo para o momento que você está.
Pra vocês terem uma ideia, quem foi pra frente no meu time? A Goênico, que é muito melhor atrás. Mas o fato dela dar phase, quando ela toma bastante dano, faz com que ela dure mais turnos até do que se eu colocasse o Oswald. É bizarro, mas é isso que acontece. Então, tenham isso em mente também. Mas o ponto é que a minha tá no Oswald, que ele fica atrás, eu consigo proteger ele, e cada vez que ele não morre, né, cada turno que ele não morre, ele acaba ganhando resistência, fica mais difícil ainda matar ele. E aí ele vai ganhando as cartas, né, e eventualmente ele vai começar a dar S-Max e matar um por um do time oposto. Manjou? A técnica? Então é por isso, essa é a estratégia. No nível 3 dessa Fight Soul, então assim, só pra fechar, não precisa ser só o Oswald, qualquer personagem, por exemplo, o Saik, poderia ser um personagem que você queira que vá aumentando essa resistência, porque ele também pode ir despachando um por um, né? Talvez Xion. Então assim, é bem versátil, você pode pôr em tanque, você pode pôr em DPS. Então, quem você gostaria que durasse um pouco mais, porque vai crescer. Por exemplo, o Kenso, esse novo Kenso que cresce, né? Cada turno, ele transforma o Spirit no Dragon, e aí vira Dragon Mode, recupera a vida, etc, etc. Também seria interessante. Manja, então essa é uma boa Fight Soul. Eu gosto muito dela. Dá pra você pôr, por ela ser versátil. O terceiro nível da Fight Soul é quando o HP estiver menor do que 40, ou seja, a mesma coisa que o primeiro, né? O primeiro nível, só que dessa vez o personagem vai ganhar 12% ao invés de 8%, né? E tem um efeito extra, que é todo o debuff que jogarem ele vai ser tirado todo turno, né? Toda vez que o turno começa. Se o personagem estiver com 40% menos, né? Menor do que 40% de vida, vai ganhar esses 12% e vai tirar o debuff. Isso exclui petrificação, então se estiver petrificado não vai tirar, mas de resto tira. Então também é interessante, mas vocês veem, assim, ainda é bom, mas nesses personagens, por exemplo, que eu falei, alguns tiram o debuff deles mesmos, né? Então não precisa dessa nova coisa, né? Claro que alguns personagens é interessante, mas, sabe, não é, sabe, dos 10 mais, né? Mas já o quarto nível começa a ficar muito bom de novo. O que faz o quarto nível? No quarto nível, todo round que esse personagem sobreviver, todo turno, ele vai ter o dano de ult dele aumentado em 10%, máximo 100%. Então assim, personagens como Athena 2K2, perdão, não, ela também, mas mais a Athena nova, a Athena Idol, cujo ataque de ult, né, o dano do ult vai influenciar o quanto de heal, né, quanto de cura ela vai dar pro seu time. Então é uma Fight Soul que seria interessante para ela pelo fato de que cada turno que sobreviver, ela vai aumentando esse dano, vai aumentando a quantidade de cura que ela dá. Manjou? Não só, mas outros personagens também. Bem, todos os personagens podem se beneficiar de ter mais dano de ult, óbvio. Mas alguns personagens em específico, como a Athena, que eu dei o exemplo, são personagens que se beneficiam um pouco mais ainda do fato, porque existem efeitos atrelados a quanto dano o ult desse personagem dá. Então fiquem espertos, é muito bom. Já o quinto nível e último, quanto menos HP, né, quanto menos vida tiver o personagem, mais dano ele vai causar, né? E isso vai ser tanto pro ataque normal, quanto pro skill, quanto pro ult, ou seja, todo tipo de dano, no máximo de 50% a mais. Então também aí começa a valer a pena também colocar o personagem na linha de frente, para ele tomar mais dano. Mas, por exemplo, a Athena de novo, Athena Idol, ela toma mais dano, né, mas não morre, porque lembra que ela pega HP, quando ela recebe dano fatal, ela pega HP de outro personagem para não morrer. Então, se ocorrer dela tomar muito dano, ela
não vai morrer, eventualmente pode morrer, enfim, né? Senão não tem jeito, ninguém ganha. Mas se ela não morrer e ficar com um pouquinho de vida, ela vai ser beneficiada com esse efeito 4, esse efeito 3, né? Tirar o debuff, ou seja, ela obviamente vai ultar, vai ganhar 12% do HP, mas também vai dar muito mais dano, certo? Por esses dois motivos aqui, 4 e 5. E aí vai curar praticamente para a vida total. Outros personagens que isso ajuda demais, esses dois efeitos, é, por exemplo, a Cat Leona. Um dos problemas da Cat Leona, quando ela é tartaruga ou quando ela é bear, né, turtle ou bear, o problema é que ela não tem muito dano, né? Vocês devem ter visto. Ela é ótima, segura demais, não morre a desgraça, mas não tem muito dano, é uma parede. Então, se você puder colocar uma Fight Soul dessa no nível 4 nela, ela vai sobreviver e cada vez ela vai dar mais dano. Manja? Aí o nível 5 é bom também, porque caso ela fique com um pouco de vida, ela vai dar mais dano e vai recuperar a vida também. Mas não é tanto, porque ela sempre está muito cheia, né? Então isso aqui ajuda, claro, é ótimo, mas no nível 4, né, mesmo que você não tenha o nível 5, o nível 4 é muito bom para ela já, né? Eu já começaria a imaginar que talvez se eu quisesse permanecer nela, nessa Soul, eu começaria a investir numa outra Soul, né? Deixaria ela no nível 4, põe na Leona, e aí investiria na outra Soul, porque é difícil, como vocês podem perceber nas minhas Souls, é difícil você ter suficiente material, principalmente livro, né, e Orochi Blood, para evoluir a Fight Soul. Beleza, então é isso. Essa é a Fight Soul Unyielding. E espero ter aí esclarecido, dado ideias de como usar. Mas se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu sempre respondo os comentários, vocês sabem. São vocês que fazem esse canal. Então, deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve se não é inscrito. Um abraço e até a próxima.